Pessoal, então vamos tratar agora de descargas eletrostáticas, tá? E os riscos que isso aí tem com relação à compatibilidade eletromagnética. Então, o que é descarga eletrostática, né? Vamos ver isso através de alguns exemplos. Então, basicamente é quando duas superfícies, né, se atritam uma com a outra e acabam gerando cargas, tá? Positivas e negativas, dependendo do material. Essas cargas geralmente elas ficam trapped, né? Elas ficam presas naquela superfície até que de alguma forma eu gere um caminho para a Terra, ou pelo menos eu gere um caminho para uma região com carga inversa, né? E aí vai haver o balanceamento dessas cargas, ou seja, vai haver a geração de uma corrente elétrica. Geralmente essa corrente ela é muito pequena, porque são poucas cargas, tá? Apesar de às vezes o nível de tensão ser de kilovolts, aí até dezenas de kilovolts. Mas a corrente é muito pequena, visto que a quantidade de carga é pequena. Então, por exemplo, o que gera muita carga eletrostática? Mexer com fita adesiva, durex, tá? Porque quando eu estou abrindo o rolo de durex ali, ó, eu estou separando, né, duas superfícies. Essas superfícies elas não são condutoras, então eu acabo tendo um acúmulo de carga positiva, um acúmulo de carga negativa aqui. E aí, dependendo, vai se formar um circuito através do nosso corpo, tá? E aí, às vezes, a gente até sente algum nível de choque, tá? É claro que não é nada muito grave, mas a gente sente. Pisar também em pisos emborrachados, vinílicos, cerâmicos, né? A gente tem muito essa formação de cargas também. Acontece muitas vezes da gente vai encostar numa maçaneta, né? A maçaneta é metálica. Então, se a gente tiver carregado aí de cargas positivas, né? A maçaneta, por ser metálica, vai ter cargas negativas. Então, vai tender a haver o balanceamento dessas cargas, ou seja, vai haver uma geração de corrente elétrica aqui. Às vezes a gente até sente um choque na mão. Às vezes a gente até consegue enxergar um arco voltaico se formar aqui, visto que às vezes, né, principalmente se a gente tiver calçado aí com calçados de borracha ou de plástico, de EVA, às vezes a gente consegue aí níveis de tensão presos no nosso corpo aí de dezenas de kilovolts, tá? Então, ao me aproximar da maçaneta, forma-se o arco voltaico para fazer esse balanceamento de cargas. Tá? Então, o mecanismo da carga é justamente o que eu falei. Por exemplo, a minha mão está com cargas positivas, a maçaneta é metálica, tem cargas negativas lá, né? Todo metal tem elétrons livres, né, na camada de valência. Então, ao me aproximar, vai tender a haver o balanceamento de cargas, né? Na natureza, tudo tende a estar em equilíbrio. Então a descarga é muito rápida, por quê, pessoal? Porque são poucas cargas. Então eu não tenho como manter uma corrente por muito tempo, né? Mas já dá um choquezinho. No nosso país isso não é tão comum, por quê? Porque é um país tropical, geralmente o tempo está úmido, né? Geralmente, não é nessa época do ano. Nessa época do ano tende a acontecer muito mais isso, porque a gente está com o tempo seco. Quando o tempo está úmido, essas cargas acumuladas no nosso corpo, elas tendem a descarregar na própria umidade, aos poucos, então a gente não percebe. Então, na verdade, a gente nem acumula cargas suficientes para obter essa descarga, né, eletrostática. Mas em países frios, onde principalmente as casas são climatizadas, então o ar fica mais seco, o piso é quente, ou é de madeira, ou é de carpete, então isso tende a ter efeitos maiores, tá? Então, só para a gente ter uma noção, tá, dos níveis de tensão, geralmente a gente não se atenta para isso. Mas, por exemplo, ó, andar no carpete, isso pode gerar até 35 kV no nosso corpo.
No piso vinílico, em torno de até 12 kV. Então, às vezes essa tensão assusta, né? Poxa, professor, mas são milhares de volts. São milhares de volts. Mas como eu falei, a carga é pequena. Então, a corrente não é considerável. A corrente é muito pequena. Tá? Envelopes vinílicos, 7 kV. Trabalhar em bancada, ó, 6 kV. Tá? Por quê? Você não está em contato com o chão, às vezes até está em cima de um tapete, igual está aqui. Então também gera, né, você vai atritando os braços na bancada, você vai gerando essas cargas aí. Durex, ó, 15 kV, né, desenrolar um Durex. Então, tudo isso, né, por exemplo, vamos supor, eu mexi no Durex lá, então essa carga positiva ficou no meu corpo. Aí depois que eu mexi no Durex, tá, eu vou lá e vou encostar num circuito integrado, ou vou encostar num componente eletrônico, ou vou encostar numa placa eletrônica. Então eu posso, né, acabar descarregando toda essa carga num componente. E aí, de novo, professor, mas o senhor não falou que a carga é pequena, a corrente é pequena? É pequena para o nosso corpo é grande, né? Ele tem capacidade de dissipar essa corrente aí sem muitos problemas. Mas um chip, né, um chip hoje, com transistores nanométricos, tá, lá dentro, essa carga pode ser capaz de danificar o meu chip, tá, e danificar permanentemente, realmente queimar um transistor lá dentro. Tá, então, por isso que a gente tem que tomar certos cuidados, que a gente vai ver aí. Tá, então, danos, né? A gente tem os danos HBM e os danos materiais. Então, o HBM são danos no modelo humano, tá? E aí, as classes de SD, isso aqui também está definido em normas, né? A gente tem classe 0 até classe 3, que tratam de SD. Então, classe 0, danos que nem podemos sentir. Tá? Então, vai ter o balanceamento de cargas, vai ter uma corrente que vai ser gerada? Vai, só que é tão pequeno que a gente não sente. Isso está acontecendo o tempo todo. Tá? Se eu estou andando na rua, isso está acontecendo. SD classe 1, danos que não podemos sentir também. Classe 2, talvez possamos sentir. E classe 3, provavelmente já detectamos com um choque, né? Um leve choque. E aí os níveis de tensão. Então, classe 0, por exemplo, até 200 volts eletrostáticos, isso a gente não vai sentir. Até 2K a gente também não sente. Aí talvez já podemos sentir até 4K. E aí depois que provavelmente a gente vai sentir, né, até 16K. E os danos materiais. No caso de cargas eletrostáticas, pessoal, o que gera mais problema, tá, são danos materiais, principalmente para a gente. Então, olha lá, aqui tem um circuito, né, como eu falei, um circuito integrado, e aqui uma foto interna de um circuito integrado. Então, aqui eu tenho uma trilha, né, na verdade, isso daqui é um transistor, desculpa, tá? Isso aqui é um transistor, eu tenho uma dopagem de região ativa, tem um transistor ali. E esse transistor foi danificado, tá? Essa danificação aqui, aparentemente, ela não é permanente, tá? Ela não é... Quer dizer, ela é permanente, mas ela não estragou o chip de vez. Olha lá, ó. Ela causou uma deteriorização aqui, ó. Tá? Então esse é um problema ainda mais sério. Por quê? Se eu for fazer um QC, né, um Quality Check, isso aqui provavelmente vai passar no Quality Check. Porque tá vendo? Ainda tem espaço para o sinal circular aqui, ó. Tá? Só que a seção transversal dessa trilha aqui era X. Agora ela é meio X. Tá? Então eu vou gerar um ponto de calor aqui. Toda vez que tiver um sinal circulando aqui, eu diminuir a vida útil desse setor do meu circuito integrado. Tá? Então, é um problema, porque eu vou lançar o produto no mercado ali, passou pelo QC, o cliente vai usar poucos dias e já vai estragar. Então, danifica aí a imagem da empresa, né? Às vezes eu vou ter problema de recall, vou ter prejuízo. Tá? Então, é complicado. Então esse é o que a gente chama de defeito latente.
componente foi danificado, mas passa no QC, passa na inspeção de qualidade. Falhas catastróficas, não, aí já vai pegar no QC, porque, por exemplo, já teria rompido tudo aqui a nossa trilha. Né? Então, danos latentes, pessoal, é mais complicado, né? Por quê? Subassembly passa no QC, o assembly também passa no QC, o produto final passa no QC, só que aí o cliente vai usar por um pequeno tempo e aí vai estragar. Né? Ou vai acontecer problemas intermitentes, né? Dano latente também pode não passar no QC, tá? Mas é incomum um dano latente não passar no QC. E aí a gente consegue fazer o troubleshooting, né? Mas mais comum é um dano latente passar em todos os testes de qualidade. O que a gente pode fazer? Então, aqui eu estou querendo falar o seguinte, poxa, lá num hospital, em tese, né, há certos cuidados. Embora geralmente a gente está lidando com ser humano e ser humano tem uma capacidade grande de fazer as coisas erradas, tá? Eu fui vizinho de um médico, tá? De dois, aliás, o casal era médico. Os caras chegavam para almoçar em casa com roupa que tinha feito a cirurgia. Então eles estão infringindo regras, tá? Pô, se o cara fez a cirurgia, aquela roupa ela tem que ser esterilizada, ela não pode sair na rua pro cara almoçar. Tá? Então parece até que faz isso para mostrar status, que é médico, né? Mas não pode. Tá? Então existe um controle lá para questão de germes, né? A gente também tem que fazer a nossa parte. Eu sou um engenheiro eletrônico, estou lidando com uma placa, estou soldando um componente numa placa, estou fazendo um troubleshooting numa placa, tá? Uma manutenção numa placa. Eu tenho que tomar os cuidados. Quais são os cuidados? Eletrostáticos, tá? Então eu tenho que fazer lá, amarrar minha pulseirinha de descarga eletrostática ou minha tornozeleira. Né? Então a gente tem lá o wrist strap, tá? Que é a pulseira, né? Então é uma pulseira que fica conectada e faz essa descarga para a gente, tá? Ou seja, nem deixa acumular, né, carga no nosso corpo. Eu tenho que testar essa pulseira, tá? Então lá no lugar que eu estiver trabalhando, né? Aqui tá vendo a pulseira? Igual um fone de ouvido aqui, ó. Tem um conectorzinho, eu conecto isso num equipamento que vai checar se ela está funcionando ou não. A mesma coisa a tornozeleira. Então eu também coloco a tornozeleira que vai fornecer um caminho aí para o terra, né? A gente chama de foot grounder. E eu também tenho que testá-lo. Também chego lá no equipamento e testo para ver se está funcionando. Então, por exemplo, aqui na Sisvo, a Sisvo é uma empresa aqui de Itajubá, né, que faz montagem de PCBs. Então, quando você vai visitar lá dentro, até uma visita bastante interessante, tá? O cara te coloca lá uma tornozeleira, tá? Eu não usei a wrist strap, mas usei a tornozeleira. Você coloca a tornozeleira, aí você checa, se chega num aparelhinho desse, né? Checa lá para ver se a tornozeleira está funcionando e aí você é autorizado a entrar lá dentro. Por quê, pessoal? Porque se você encostar em alguma coisa lá dentro, tiver carregado, né, eletrostaticamente, você vai gerar um prejuízo lá para a empresa. Uma outra coisa que é feita é nas bancadas, né? Então, tem um maquinário lá, né? Máquinas automatizadas, mas existem alguns tipos de componentes que são soldados à mão, principalmente componentes DIP, né? Componentes DIP ainda são soldados à mão. Então, existem técnicos lá em bancadas que fazem a soldagem desses componentes. E aí, nessas bancadas, a gente tem uma manta aqui, ó, uma manta, né, conectada ao ground. Nos pés aqui também do técnico, né, tem um tapete, isso tudo conectado ao ground, para não deixar, é um piso condutivo, né, a manta aqui também é condutiva, para não deixar que haja essa acumulação de cargas no técnico, né, e aí possa vir a queimar algum componente. Bom, a gente pode atuar de algumas formas aí, né? Geralmente a gente atua, né, com esses pisos condutivos, com o foot grounder ou a pulseira aí,
Tá? Mas a gente pode também fazer uma gaiola de Faraday. Poxa, isso aqui é só para mostrar que pode, né? Porque não é o que a gente faz, né? Até por causa do custo de uma gaiola. Mas muito comum, por exemplo, quando você compra lá um componente, né? O componente vem, vocês já devem ter visto, né? Porque vocês fizeram lá os trabalhos de PBL. Tá certo que quem faz as compras é o Anderson, mas não sei se vocês já viram. Geralmente vem numas sacolinhas, tá? Os componentes mais frágeis, eles vêm numa sacolinha eletrostática. Então, geralmente os semicondutores vêm numa sacolinha eletrostática. Então, os chips, sacolinha eletrostática. Até os LEDs, tá? Sacolinha eletrostática. Resistor não. Resistor vem na sacolinha de plástico normal. Tá? Resistor não tem um problema com relação a isso, mas os chips têm. Então, bolsa antistática é um plástico mais duro, né? Ele tem característica antistática. Então ele acaba funcionando como uma gaiola de Faraday também. Agora, pessoal, o projetista de um circuito integrado, tá? Mesmo prevendo que todo mundo que vai manipular aquele circuito vai tomar os cuidados, né? Vai usar uma pulseira, uma tornozeleira. Mas mesmo assim são feitas proteções lá dentro. Então como que é uma proteção? Tá? Vamos imaginar o seguinte. Esse cara aqui, ó, é o nosso circuito integrado. Tá? Então esse daqui é o die. Aí o encapsulamento mesmo, ele tá aqui, ó. Aqui vamos dizer que é o encapsulamento. É claro que não está numa escala legal, tá? Esse quadrado de dentro, na verdade, é muito menor do que o de fora. E aqui eu tenho um pino em si, ó. Aqui eu tenho um pino externalizado lá que a gente pode encostar a mãozona. Então, do pino no pad é soldado um fiozinho de ouro. Tá? Só que a escala, pessoal, a escala aqui está muito errada. Como eu falei, esse quadrado aqui de dentro, ele é muito menor do que o quadrado de fora. Tá? O quadrado aqui de dentro tem em torno de 1 milímetro quadrado, vamos dizer assim. 1 milímetro quadrado. E o de fora aqui já tem centímetro quadrado. Então a ordem de grandeza aí é grande. Lembrando que a área, né, pula 2, né? Então estaria aí 4 ordens de grandeza diferentes, aí, de 1 milímetro para 1 centímetro quadrado. O que acontece? Então eu meti a mãozona aqui. Há uma descarga eletrostática aqui, ó. Então chega no meu pad. Tá? O que vai acontecer? Eu preciso de ter uma proteção que não deixe isso daqui chegar no meu circuito em si. O meu circuito em si, vamos supor que seja esse inversor. Esse cara aqui é um inversor em tecnologia CMOS. Ó. Tem um transistor PMOS e um transistor CMOS. Isso daqui é muito pequeno. Então, mesmo essa pequena corrente elétrica gerada pode ser capaz de queimar esses componentes. Por isso que eu tenho que tomar cuidado. E aí, o que eu faço? Eu faço essa proteção geralmente com diodos. Da seguinte forma. Imagine que eu tenho uma descarga positiva de 1000 volts positivo. Então, olha só, esse 1000 volts, ó, já vai ter uma quedazinha de tensão aqui, né, da resistência, mas essa resistência aqui é mais para diminuir a corrente ainda mais. Mas vamos ignorar ela, vamos imaginar que chegue os próprios 1000 volts aqui positivo. Então, 1000 volts aqui, e aqui eu tenho VDD, ó. Aqui eu tenho VDD. Aqui eu tenho VDD. Sei lá, 5 volts, 3.3, não sei, tá? Mas ali eu tenho VDD. VDD ali. E aqui eu tenho ground. Então aqui eu tenho 1000 volts. 1000 volts menos 0,7 menos VDD é maior do que 0. Tá? Então o que acontece? Esse diodo polariza.
E aí essa corrente vai ser desviada para cá. Ó. Essa tensão de 1000 volts vai ser desviada para a minha fonte. Então, essa tensão de 1000 volts não vai adentrar o meu circuito em si. E se a descarga for negativa, menos 1000 volts, a mesma coisa vai acontecer, só que vai acontecer para o lado de cá. Então, esse menos 1000 volts vai ser descarregado para o terra. É claro que, dependendo da descarga, eu posso queimar a proteção. Eu posso queimar isso aqui, que é a proteção. Tá? E aí eu vou ter um problema do mesmo jeito. Só que a proteção ela é mais robusta que o meu circuito em si, porque a proteção ela é feita para proteger, então ela é mais robusta. É como se fosse um segurança, né? Então, geralmente o segurança é um cara fortão, não é um cara franzino. Tá? Então é a mesma coisa aqui. Esses diodos, eles são maiores do que esses transistores. Então eles aguentam dissipar mais calor, eles aguentam dissipar uma corrente maior. É claro que quanto maior o cara, né? Quanto maior o cara, mais lento ele é. A mesma coisa aqui, quanto maior o dispositivo, mais parasitas ele vai ter, mais lento ele será. Então essas descargas elas são muito rápidas, pessoal. Se eu fizer diodos muito grandes, muito parrudos, para aguentar muita corrente, eles vão ficar tão lentos que eles não vão conseguir responder a essa descarga rápida. E aí a descarga vai conseguir entrar no meu circuito. Então o projeto disso aqui tem que ser muito bem feito. Não dá para atender a todos os cenários, porque é aquele negócio da engenharia, né? Tá sempre com um cobertor mais curto. Então, se eu faço um diodo maior para aguentar mais corrente, ele vai ser mais lento, vai demorar mais para responder. Então, por um tempo pequeno, essa carga vai adentrar aqui. Então, eu preciso fazer esse projeto muito bem feito. Tá? Só para você ter uma ideia, existem até estudos de materiais, né, para fazer diodos mais resistentes e que respondam mais rapidamente, tá? Para eu conseguir fazer essa proteção. Tá? Estudos principalmente aí na área espacial, no espaço, devido aos ventos solares, etc., existe uma geração de cargas eletrostáticas grandes. Tá? Então, projetos de satélites, isso daqui é uma coisa crítica. Tá? Então, isso precisa ser analisado. Esse layout aqui eu coloquei só para a gente ter noção da ordem de grandeza de algumas coisas, tá, pessoal? Então, esse cara aqui, no caso, isso daqui tem... Isso daqui tem... 100 micrômetros, tá? Isso daqui tem 100 micrômetros. 100 por 100 é um quadrado. Esse cara aqui é isso daqui, ó. Que nada mais é do que esse pad. É onde o fiozinho de ouro é soldado até o meu fio. Então, um pino, geralmente ele tem lá 1 milímetro, né? Então aqui eu já estou na escala de 1 milímetro, aqui eu estou na escala de 100 micra. Então já é 10 vezes menor, né, a dimensão linear. Se eu puser em área, vai ser bem mais do que isso, porque é 100 micra vezes 100 micra, 1 milímetro por 1 milímetro. Então já vai dar bem menor. Tá? Mas em uma dimensão só, aí já em torno de uma ordem de grandeza de diferença. E aqui estão as minhas proteções em si. Então esses diodos, eles estão aqui, ó. Tá? Não vai dar para a gente identificar eles aqui, né? Mas eles estariam feitos aqui. E aí sim o meu circuito estaria aqui dentro. E aí só para ter uma noção do tamanho, o meu circuito, os meus transistores, seria isso aqui, ó. Nem isso aqui ficou muito grande. Os meus transistores seriam isso aqui, ó.
tá? Então esses dois transistores, eles teriam mais ou menos esse tamanho. Então é só para a gente ter uma noção, comparado com isso aqui. Uma noção da capacidade de dissipar calor, que no final das contas, né, dissipar potência sem queimar é basicamente o tamanho, né? Quanto maior, ele dissipa mais potência sem queimar. Quanto menor, aquela mesma potência vai queimar ele muito mais fácil. Então isso aqui é num projeto de circuito integrado, né? A gente desenha essas proteções aí e aí a gente fica um pouco mais protegido do nosso chip. Não quer dizer que a proteção seja perfeita e proteja contra qualquer nível de descarga eletrostática. Esse cara aqui eu coloquei, né? Peguei só para a gente ter uma noção, né? Peguei lá de datasheet de diodo, né? E aí peguei esse cara aqui, ó, o IFSM, tá? Quem que é o IFSM? Non-Repetitive Peak Forward Surge Current, ou seja, é uma corrente de surge, né? Uma corrente esporádica, né? Não repetitiva, né? Ou seja, uma corrente esporádica. Quanto que esse diodo aqui aguenta? 1 ampere para uma corrente que tem um impulso de 1 segundo. Uma descarga eletrostática geralmente é menor, é fração de 1 segundo. E para uma descarga de 1 microsegundo. Uma descarga eletrostática geralmente dura mais de 1 microsegundo. Está entre esse meio termo aqui, ó. Mas olha lá, 1 segundo ele aguenta 1 ampere só. 1 microsegundo ele aguenta mais, porque é mais rápido, 4 microsegundos. Tá? Esse diodo aqui. Né? Esse daqui não é um diodo de sinal, é um diodo de potência. Mas só para a gente ter essa noção, que realmente isso acontece, né? Quanto mais tempo, menos corrente ele vai aguentar. Por quê? Porque vai ficar gerando calor mais tempo, a tendência é o dispositivo romper, né? Então a mesma coisa esses diodos. É claro que esses diodos são menores ainda, porque eles estão lá dentro de um circuito integrado, eu não posso ficar gastando área demais para fazer proteção. Então eles também são pequenos, tá? Então provavelmente um diodo desse aguenta muito menos do que 1 ampere. Até porque, pessoal, uma descarga eletrostática, ela não chega a 1 ampere nunca, porque senão ela pode matar a gente. Tá? Ela chega aí a microamperes, tá? Então são correntes bem pequenas. Em circuitos integrados, a gente pode fazer, em placas de circuito impresso, nós podemos fazer algumas proteções, tá? Uma das principais é um anel, tá? Esse ring aqui, ó. Esse anel, a gente conecta ele em ground, tá? Conecta ele em ground e aí a gente faz essa proteção, tá? Geralmente a gente secciona, tá? O anel, chamei aqui de ring interruption, para a gente não gerar uma antena loop, tá? Uma loop antena aí. Se eu mantiver esse anel assim, eu posso gerar uma antena que a gente chama de loop antena, e aí eu vou começar a captar ruídos aqui no meu circuito. Então a gente secciona ele e deixa isso aqui conectado ou à terra ou a VDD, tá? Um potencial DC qualquer, porque aí eu tendo a dissipar essas descargas eletrostáticas, né? Geralmente a gente não pega a placa encostando aqui, né? Geralmente a gente pega pelas bordas. Então aí a gente já vai ter uma proteção eletrostática a mais aí na própria PCB, além das proteções que provavelmente existirá nos chips, como a gente viu, né, aqui. Aí aqui está mostrando, né, o corte, né? Então aqui é visto de cima. Agora se eu cortar a placa aqui e ver de lado, eu vou ter isso daqui. Então imagina uma placa de 4 camadas, né? Então eu faço o anel aqui, né? Eu devo fazer esses anéis aqui também, ó, tá? Eu devo fazer os anéis nos layers, né, nas camadas intermediárias. Tá? Eu também devo fazer isso daí. Aí aqui, pessoal, é justamente a coisa que eu estava falando, né? Por exemplo, a indústria aeroespacial sofre muito com eletrostática.
Então, a NASA, né, há muito tempo atrás, né, investiu aí, 84 bilhões, né, perdeu 84 bilhões em perdas. Muitas delas, o problema era eletrostática, tá? Damage, né, ou seja, estragos aí causados por descargas eletrostáticas. Então, eles começaram a investir dinheiro aí na pesquisa de materiais que pudessem, aqui ó, 230 mil dólares, foi lá em 2005, 2006, né, que pudesse basicamente desenvolver dispositivos que respondessem mais rapidamente, né, e suportando cargas maiores, né. Então, chegou-se aí a um produto, né, uma técnica de desenvolvimento aí de placas de circuito impresso, né. Então eles tinham lá as técnicas deles, né, o material e para fazer isso daí. Tá? Mas o que a gente tem que ter em mente mesmo é blindagem e proteção. Tá? Geralmente, por exemplo, lá o nosso anel seccionado para não ter o problema de loop antena e conectado a um potencial DC. Né? Eu botei aqui GND ou VSS, mas poderia ser VDD também. É que VDD não é legal, porque se a pessoa for encostar aqui, né, eu posso acabar tendo uma corrente indo para a pessoa, né? Mas do ponto de vista eletrostático, resolveria também, tá? Mas aí já é um problema de segurança humana eu conectar esse anel aqui num potencial positivo. Então, geralmente a gente bota aí em GND. E aqui as normas, tá? Então, essas são as normas que tratam aí de ESD, tá? Assim como a gente tem as normas de compatibilidade, a gente tem as normas aí que tratam de ESD. Então, aqui são os IECs da vida, né? A gente já viu as normas em si, são definidos por eles, né? E aí depois, por exemplo, no caso, a gente teria que olhar aqui na nossa Anatel, né, Agência Nacional de Telecomunicações, o que eles usam, né? Então aí eles vão estar lá citando trechos da IEC 61340, etc. E aí eles montam o que aqui no Brasil a gente segue. Pessoal, é isso. A aula de hoje.